Shalom Adonai. Amém. Amém. Boa noite. Vamos iniciar mais uma adoração a Deus. Eu gostaria de estar orando antes, porque a palavra que o Senhor me deu. Amém, Jesus. Não é fácil para mim. É uma palavra bem complexa. Mas vamos colocar de pé para estar orando ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Pai, diante de Ti, coloco a minha vida, minha casa, minha família, Senhor amado, a pastora, que é o anjo dessa igreja, cada membro aqui, Senhor, aqueles que estão assistindo, aqueles que não pôde vir aqui. Cubra, Senhor, aqui, Senhor, proteja-nos, ó Pai, envia seus anjos, ministradores, ó Pai, leva a nossa mente cativas a Ti, Senhor. Abra, Senhor, a nossa mente para que nós possamos compreender a Tua palavra. O Espírito Santo venha falar na minha boca o que é necessário, o que é preciso para a Tua igreja, para a honra e para a glória do Teu santo nome. Que haja crescimento, evolução espiritual. Amém, Senhor. Amém. Vamos estar abrindo lá em Apocalipse 22. Glória a Deus. Como sempre, tem uma história do antes, Nunca Deus faz assim de qualquer jeito. Primeiro ele tinha outra pessoa que ia ministrar a palavra. Pode sentar. Tinha outra pessoa que ia ministrar a palavra hoje. A Val só tinha combinado comigo que eu ia ficar na reserva. Quem manda ficar falando para a sua, ele fica no óleo. Aí a palavra veio para mim, Você se prepara porque, qualquer coisa, se alguém puder, você substitui. Eu falei, tá bom. Ela falou assim, vê se Deus te dá uma palavra. Eu pensei, meu Deus, Deus não me deu palavra nenhuma, não. Se fosse outra época, porque a gente fica meio cismado, de pregar. A gente conhece a palavra, porque lê, porque Deus nos fez inteligente para ler, como qualquer outro livro. Mas o Espírito Santo falar o que você tem que falar é diferente. Amém, Jesus. E ela, terminou de falar comigo no WhatsApp, foi por ligação. Aí eu falei, Senhor, amém, Estamos aqui. Aí dali a pouco veio uma palavra. Aquele que está sujo, se suje mais, E aquele que está limpo, se limpe mais. Eu falei, quem limpa, A água. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Só que eu não imaginava, onde estava. Eu sabia da palavra, não é bem assim, se limpe mais, E fui procurar, Aí veio Apocalipse 22. Apocalipse 22, 11, mas eu vou ler, para ter um contexto. Porque a gente aprende que palavra sozinha e solta, sem contexto, vira pretexto. Então é sempre bom a gente ler o antes e o depois. Aleluia. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que translúcido como cristal fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e que passa no meio da rua principal da cidade. De uma e outra margem do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos de mês em mês, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os servos do Senhor o servirão. Eles contemplarão a sua face, e o seu nome estará sobre as frontes dos seus servos. Assim já não haverá noite, nem necessitarão eles da luz dos candelabros, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todos sempre. Então o anjo me afirmou: estas palavras são absolutamente dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou o seu anjo para revelar aos seus servos os acontecimentos que em breve se realizarão. Eis que venho em breve.
Bem-aventurado aquele que atende às palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e anteviu todos esses acontecimentos. Quando os vi e ouvi, prostrei-me aos pés do anjo que os revelava a mim, a fim de adorá-lo. Entretanto, ele me admoestou: olha, não façais isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e de todos que guardam as palavras deste livro. Adora, pois, a Deus. E acrescentou: não oculte as palavras da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima e rapidamente. Ora, quem é mundano, continue na impureza, mas quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é justo, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Eis que venho sem demora e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito à árvore da vida e pode adentrar na cidade através de seus portais. Amém, até? Amém, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. O livro de Apocalipse a gente pouco, escuta, A pastora sempre ministrou essa palavra, nunca foi de ministrar só alguns livros da Bíblia, mas dela no todo, E o que Deus veio falar essa noite? A decisão é hoje. Porque na primeira parte que você lê, é lindo, está falando, onde nós vamos morar, aqueles que forem fiéis, aqueles que ficarem firmes com Deus, vão viver lá, vão comer do fruto, vão beber daquela água, vão ver o Senhor face a face, vai ter o selo. Mas quando a gente decide isso? Quando é decidido isso? Essa palavra, ele fala ali em Apocalipse 22, 11. Ele não está falando do pecado, ele está falando de decisão. Aleluia. De coisas que nós temos que decidir hoje. Outro dia eu escutei um pastor falando, o ID já foi, o evangelho já foi pregado. Foi pregado o evangelho já. O ID já foi. Quantos que vocês não chegam lá que vocês fazem evangelismo, bate lá, você abre e fala de Jesus. Quantos já não conhecem a palavra e não está vindo mais na igreja, ou não está servindo mais ao Senhor? Quantos? Por quê? Porque nunca olharam a Jesus. Ou acharam que aquele Jesus não era suficiente. Nós passamos sem comer alguns dias, mas sem beber a água, não. A água é essencial para nos manter vivos. E a água, ela é representada dentro da palavra como purificação da mente. A palavra, como água, ela vem purificar nossa mente. Ela vem transformar. Ela vem confirmar o batismo. Ela vem também como juízo no dilúvio. A água, ela é importante, não só para o corpo, mas para o espírito, porque o espírito, ele jorra como o rio da vida dentro de nós. É o Espírito Santo que nos renova quando a gente aceita Jesus Cristo. Mas a decisão é hoje. Como o Adriano falou para o amigo dele, vamos hoje. E ele, não, domingo eu vou. Mas quem garante? Ele chega até domingo? Não que eu estou agorando, pelo amor de Deus. Mas você sabe se você vai dobrar a esquina, ou vai atravessar a rua, ou vai chegar na porta do carro? Você tem certeza disso? Que você vai acordar amanhã? Verdade. Você sabe para onde você vai? Porque muitos acham que está tudo bem do jeito que está
está levando a vida. Que a igreja é um enfado. Imagina sair hoje para vir. Claro que tem as suas particularidades. Eu não estou aqui criticando os irmãos que não vieram, não é isso. Só que a gente tem que entender e ver a Cristo. As pessoas distorcem o vir para a igreja. As pessoas distorcem a quem elas vêm adorar e ao que elas vêm aprender. Nós viemos aqui para nos encher da água, da palavra. Seja uma exortação, seja falando de prosperidade, seja falando, mas nós estamos aqui aprendendo da palavra. Não é olhando para o irmão. Nós somos falhos. Quantas vezes nós falamos aqui, nós somos falhos e nós carecemos das misericórdias do Senhor todos os dias. Todos os dias a água é necessária para nos limpar. Quem nos Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! A gente fala, leia a palavra todos os dias, porque ela é precisa, ela é necessária, como um copo de água que você toma. É sobre a água, é sobre a palavra, é sobre Jesus. E aí Deus me fez fazer outra pergunta, até que vou fugir um pouquinho da palavra, né? Mas é uma pergunta, assim, por que Deus permite pessoas difíceis ao teu lado? Às vezes um marido, um pai, um filho, uma colega de trabalho. Eu não sei se, eu creio que aqui todos sabem, né, que é uma palha de aço. Aleluia. Alguém já esfregou o chão de madeira ali com palha de aço? Amém. Tinha aquele negócio de ferro, você colocava a palha de aço e ia, né, com o negocinho de ferro, para deixar limpo o assoalho. Para que deixar limpo o assoalho? Para tirar as impurezas dele. E esfregava mesmo, e olha que não era fácil, né? Com aquele negocinho de ferro pesado ou no joelhinho ali, limpando. Mas é para tirar as impurezas do assoalho. O escovão. O escovão. O escovão. Aí depois você vinha com a cera. Ia passando naquele assoalho, e conforme você ia passando, né, a cera, depois alguns não tinham, né, a enceradeira, porque era que nem um aspirador de pó, ou aquele, né, que vai agora sozinho, né, que era coisa de luxo. Mas você ia lá com aquela enceradeira, né, passando, e ia vindo o brilho. Verdade. Então, é assim que Deus faz conosco. É assim que Ele faz com a palavra. Ele vai tirando as coisas ruins, às vezes colocando situações difíceis, às vezes colocando pessoas difíceis, às vezes você também pode ser a palha de aço da vida de alguém. Porque às vezes a gente acha que só tem a palha de aço para nós, mas às vezes a gente é a palha de aço. Verdade, Deus. E assim você vai moldando aquela pessoa, até o vaso, ele para ser moldado, ele tem que ser lixado. E não é uma situação fácil, porque às vezes tem as imperfeições, pode rachar, pode quebrar, né? Vamos dizer assim, a pessoa pode cair, pode voltar. Aí você abandona, você deixa para trás, ou você ora, ou você estende a mão, como Jesus faria. Como que Jesus faria? Ele deixou a mulher samaritana lá no poço e virou as costas. Não posso falar com você porque você é uma mulher suja, você tem pecados. Foi assim que Jesus fez com ela? Ou os leprosos que chegaram até ele e só um voltou para agradecer? Mesmo assim ele amaldiçoou aqueles que não voltou para agradecer? Porque tem gente que às vezes aparece uma vez aqui na igreja, ela recebe a bênção e nunca mais volta. A gente deve julgar aquela pessoa? Não. Deus envia às vezes para receber realmente aquela bênção. Porque às vezes aonde ela estava com bloqueio. Ou ela precisava daquela palavra.
muitas das vezes que eu creio que já aconteceu com pessoas aqui, de você estar procurando um lugar e Deus falar, entra ali. E ali Deus fala com você. Porque o Espírito Santo ainda direciona. Aleluia. O Espírito Santo ainda fala conosco. Glória a O Deus. Espírito Santo, ele quer ter intimidade com você. E a gente tem, através da palavra, dando ouvido, vindo aos cultos, orando, tendo comunhão, olhando para Cristo e não para o ser humano. Glória a Deus. Por isso essa palavra, você é injusto, você vai continuar sendo injusto. Porque você vai chegar lá, não tem mais como voltar atrás. Não vai ter mais como você voltar atrás. Falar, Senhor, eu não entendi naquele dia, me perdoa. Já era. Quando você estiver diante dele, não tem mais chance. É hoje, não é amanhã. O perdão tem que ser pedido hoje. E não é porque, eu não errei. Realmente, eu não errei. Não é culpa minha. E daí? Vai carregar um morto até quando? Porque já morreu. O que está para trás já morreu. Não tem como ressuscitar. Não tem como voltar atrás. Mas a sua vida tem que estar limpa. A sua mente tem que estar em paz. Não importa se vão te perdoar ou não. Mas você tem que ter posição. Aleluia. Você tem que ter posição. Você sabe do compromisso que você fez com Deus. Cada um aqui fez uma promessa para o Senhor. Em algum momento de desespero, de angústia. Fez. Não faça se você não vai cumprir. Não faça coisas de tolo. Porque o preço é alto. Aleluia. Cumpra o seu chamado. Porque você é chamado e escolhido. São coisas diferentes. Nem todos os chamados são escolhidos. Mas para o escolhido não tem escolha. Cumpra o seu chamado. Para aquilo que você foi escolhido. Porque o Senhor vai vir com os galardões. E é pelas obras que você foi ou deveria fazer. E não está fazendo. Ai, se você não faz. Ai, se Deus não põe você na cama. Muitas das vezes eu escutei isso. Não nega, né, o que eu te peço. Porque senão você vai pegar na cama. Não é uma ameaça, é um fato. Aí Deus vai te ter um particular com você. Ele não te põe doente, como eu já falei muitas vezes aqui, porque ele está te punindo. Mas ele quer ter um particular com você. Porque muitas das vezes você está tão ocupado que você não para escutar o que o Espírito está dizendo. Mas no leito de uma cama você para. Aleluia. Então você vai escutar o que eu tenho para te dizer. E é assim que Deus faz. Ele não passa a mão, não. Deus é bom, muito bom. Ele nos tirou de lugares muito ruins. Nos livrou diversas vezes. Deus não é bom? Muito bom. Mas e na hora de nós fazermos a nossa parte? Nós somos ruins. Nós temos sido filhos ruins. Porque a honra não é só aqui. Aqui, honrar o pai e a mãe é um treinamento de como você lida com Deus. Como você lida com Deus? Se você não honra seu pai e sua mãe, não interessa como ele foi. Eu não tive meu pai presente. Meu pai ficou preso por 7 anos. Não cumpriu todo, porque graças a Deus tem as suas, né? Mas ele ficou, porque ele estava no lugar errado, com pessoas erradas. E pagou um preço que daqueles que fizeram não pagou, mas meu pai pagou um alto preço, não só na cadeia como na mente,
aprisionado por culpas que ele não tinha. Mas ele foi muito cobrado porque ele era chamado e escolhido. Mas não escutou os conselhos. Pagou um alto preço. Eu glorifiquei a Deus e orei muito para que Deus libertasse o meu pai no leito da morte. Porque só assim ele teve a real libertação dele. A real vida eterna. A vida nova. Me entristece. Mas eu sei que um dia, eu permanecendo no Senhor, eu voltarei a encontrá-lo. Porque é assim que o cristão tem que lembrar e ter esperança. Que um dia Jesus vai voltar. Aleluia. E um dia nós poderemos estar lá com aqueles que foram primeiro. Então, às vezes, né, quando... Vou usar de novo o Adriano aqui. Quando ele, às vezes, traz os filhos, ou fala, né, da vida dele, eu olho para ele e vejo meu pai. Você, Adriano, está tendo oportunidade de ter uma vida nova, de ter um caminho com Deus, de coisas grandiosas que Deus ainda vai fazer com vocês dois. Você não tem noção, era macho e assim, permaneça aonde você está. Na rocha, em Jesus, você e a sua casa. Aleluia, graças Pai, na nossa Deus não levanta aquele que ele não vê lá na frente. Hoje nós somos pequenos, mas Deus nos vê grandes. Amém. É trabalho de formiguinha. É um ajudando o outro. Começa pequeno. Quando você vê, tem uma colônia de baixo. Porque fez de baixo, fez na raiz, trabalhou lá na raiz. Não trabalhou de cima. Ninguém vê o que o Deus está fazendo lá dentro. As pessoas olham e julgam fora. Não vê o dentro da pessoa. Irmãos, parem. A gente tem que ver como Deus vê. Peça os olhos de Cristo. Renove a sua mente. As pessoas estão carecendo, gritando por socorro. Já foram pregado o evangelho para elas, mas elas não sabem mais como voltar para o caminho do Pai. Porque tem muito julgamento. É mesmo, Deus. Você não está com a roupa adequada, você usa isso, você usa aquilo, você fala aquilo. Você ainda faz isso. À medida que você medir, você será medido. Você está pronto para ser medido pelo Senhor? Nós não estamos prontos. Porque quando nós estamos prontos, o Senhor vem e recorda. Aleluia. Porque você já cumpriu a sua missão aqui. Verdade, Deus. Amém? Até aqui eu gostaria de colocar um louvor para que a gente adorasse esse Deus que nos renova todos os dias. Aleluia, Senhor. Glorificado, exaltado é o seu nome. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvamos e exaltamos o seu nome por isso, Deus. Te glorificamos pela graça do Senhor. Obrigado, Senhor. Santo, santo é teu nome, Jesus. Obrigado, Deus, pela palavra do nosso coração. Amém, Senhor. Ajuda. Ver se eu consigo o playback. Aleluia, Senhor. Que nós possamos lembrar desse Jesus que levou todos os pecados, todas as doenças naquela cruz, por amor de nós. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, glória a Deus.
Deus.